Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, vê só, hoje nós vamos falar um pouquinho, o tema central da nossa aula, de fato, vai ser essa figura aqui que é o Alexandre o Grande, né? O Alexandre da Macedônia. Mas, em história, eu sempre afirmo, né? Sempre analiso e faço essa observação porque ela é muito importante, que é fundamental uma boa leitura de realidade, né? Ou seja, a contextualização. Então é importante que a gente faça uma leitura de contexto histórico, entenda como é que está lá o período, para depois a gente entrar nessa figura aqui, que é o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele vivencia, né, o seu apogeu político, o seu apogeu no contexto de dominação, né? O Império da Macedônia, a gente vai analisar daqui a 2, 3 minutinhos, que é um império que ele vai ampliar o seu processo de dominação para muitas e grandes civilizações, diga-se de passagem. Mas Alexandre, ele, na verdade, o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai viver num período que a gente chama de antiguidade clássica, né? E ele vai expandir, e esse talvez, dentre todas as suas magnitudes e suas ideias importantes, ele vai propagar muitos elementos da cultura grega, fatos que tornam e que analisam uma importância muito significativa, muito forte do Alexandre mesmo, tá? Mas antes de falar de Alexandre, é importante eu pontuar aqui, ó, o declínio grego. A Grécia, ela se caracterizava por ser um conjunto de cidades-estados independentes, e das cidades-estados gregas, nós destacávamos duas cidades, que era a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Pois bem, essas duas cidades, elas irão se envolver em uma guerra civil, né? E após esse conflito, encabeçado por Esparta e Atenas, que é a chamada Guerra do Peloponeso, após a Guerra do Peloponeso, Esparta vai invadir, e de fato a cidade de Atenas ela vai entrar no processo de destruição ampla por conta da cidade de Esparta, que tem uma estrutura voltada para a guerra, enfim. Mas na verdade, o que vai acontecer é que mesmo Esparta vindo lá e teoricamente vencendo a cidade de Atenas, a consequência dessa guerra do Peloponeso é que as duas cidades elas sairão desse conflito amplamente enfraquecidas. E o enfraquecimento das cidades de Esparta e de Atenas vai fazer com que a civilização grega fique fragilizada, e aproveitando essa fragilidade, aproveitando todo esse declínio que a sociedade grega, que a civilização grega vai passar por conta dessa guerra civil, né, dessa guerra entre as duas principais cidades-estados gregas, a consequência é que a Macedônia, que é uma civilização que está aqui pertinho da Grécia, né, se você pegar o mapa, você vai analisar que aqui, no imaginário bem simplista, tá? A civilização grega vai estar aqui, e um pouco acima a gente vai ter a civilização da Macedônia. E o que acontece? Após a Guerra do Peloponeso, aproveitando essa fragilidade, aproveitando toda essa questão do enfraquecimento da civilização grega, a Macedônia, então governada por Felipe, que é o pai do Alexandre, vai invadir e vai dominar a civilização grega. Então esse é um ponto muito interessante, tá? Quem é Alexandre o Grande, né? Antes de qualquer coisa, Alexandre o Grande, ele vai ter uma preparação muito voltada para guerra e para ser um bom administrador. Antes de qualquer coisa, eu sempre gosto de mencionar e destacar isso, que é importante, que é o seguinte: Alexandre o Grande, ou o Alexandre da Macedônia, ele vai ter como seu principal, como uma espécie de sofista, uma pessoa que vai lhe dar um embasamento intelectual, o Aristóteles, que é um grande filósofo grego. É importante que a gente tenha essa visão, é importante que a gente entenda essa magnitude e esse crescimento intelectual que o Aristóteles vai fazer, o Alexandre vai ter, tendo o Aristóteles como uma espécie de mentor, como uma espécie de sofista. Isso é uma coisa muito importante que a gente não pode negar mesmo, tá? Então ele vai ter uma formação filosófica, política, cultural muito forte.
Além dessa formação política, filosófica muito forte, obviamente você ter como seu professor sofista, seu mentor intelectual Aristóteles, isso vai lhe dar uma estrutura muito forte. Além disso, Alexandre ele vai ser preparado para a guerra, extraindo um pouco de uma mentalidade que nós chamamos de mentalidade espartana, né? Haja vista que se você estudar lá um pouquinho da história de Esparta, existe toda uma cultura espartana voltada para a guerra. E eu fiz essa fusão, você pode olhar assim e dizer, eita professor, ele teve ideias atenienses, democráticas, políticas, enfim, filosóficas, e teve ideias espartanas nessa estrutura voltada para a guerra. Sim, essa fase pós-dominação da civilização grega, nós chamamos de período helenístico da história. Tio Marquinho, o que seria o período helenístico? Seria um período de propagação da cultura grega. Os gregos são os helenos. Então, o período da propagação da cultura grega é o período helenístico. Então, essa fase da história, ela vai fazer com que, por exemplo, a gente venha captar ideias gregas, tanto atenienses quanto espartanas. Não existia uma denominação ou uma visão maniqueísta aqui. Ó, eu tenho uma visão espartana, eu tenho uma visão ateniense. Não. Essa fase, ela pega, ela permeia, ela permite essa extração, essa captação de ambas teorias, ok? Bom, mas vamos falar de Alexandre. Alexandre vai herdar o trono da Macedônia. E o destaque do governo de Alexandre ocorre justamente em uma grande política de expansão do seu reinado, expansão do seu império. Então ele vai criar um grande exército, um exército muito forte. E sobre a sua tutela, sobre a sua organização, Alexandre ele vai dominar grandes civilizações da antiguidade. Ele vai invadir, vai dominar grandes civilizações que estão ali no Oriente Médio, que estão ali na Europa, ao seu redor, e ele vai criar um grande império. Só que tem uma curiosidade. Vários impérios dominados pelo Alexandre, ele vai fundar o que nós vamos chamar de Alexandrias, que são uma espécie de bibliotecas, de centros culturais. Alexandre ele tinha essa preocupação de que a sociedade ela tinha que conhecer um pouco da cultura, da filosofia, da ciência política, conhecer um pouco das artes. Então, grandes civilizações dominadas por Alexandre, elas tinham dentro de seus territórios o que nós iríamos chamar de Alexandrias, que eram esses centros intelectuais, que eram esses centros políticos, que tinham esse embasamento, que tinham essa característica política muito forte e muito significativa. Bom, o que acontece? Alexandre, ele vai morrer aos 33 anos de idade. Isso é importante ser colocado e mencionado aqui, porque ele não vai deixar herdeiros, e além de não deixar herdeiros, obviamente que ninguém planeja, ninguém espera, né? Ninguém cria uma perspectiva para morrer aos 33 anos de idade. E isso gera uma problemática muito forte dentro da Macedônia, porque no período da morte do Alexandre, a Macedônia ela estava vivenciando um processo de expansão de seu império. A Macedônia, por exemplo, para eu exemplificar isso para vocês, ela nesse período ela tinha invadido e dominado o Império Persa, que era um grande império da civilização antiga, o Egito, que também era uma grande civilização da antiguidade. Enfim, ela vinha num processo de expansão e dominação de todo o território do Oriente Médio, um pedaço da África, enfim, toda essa estrutura social densa e importante lá da antiguidade. Pois bem, com a morte do Alexandre, eu uso um termo que é o seguinte: o Oriente Médio, naquele contexto histórico, tirando aquele recorte de período histórico, ela se caracterizava como um período dominado sem um grande dominador. Porque com a morte de Alexandre, a própria Macedônia, ela passa a ter atritos internos, uma briga de poder muito forte que, consequentemente, irá culminar com o seu declínio. Professor, e aí, de fato, né, vou dar um spoiler aí do futuro. O que vai acontecer no futuro é que, diante dessa conjuntura, a civilização que tiver um processo de estrutura política, social mais organizado, tende a dominar. E aí, o que vai acontecer com a
Roma Antiga. Então, uma das consequências do pós-Alexandre é que, com o passar dos tempos, quem vai criar esse protagonismo imperialista, digamos assim, que vai criar esse processo de dominação do Oriente Médio, de parte da Europa, da África, vai ser a civilização romana. Professor, me diz aí as grandes contribuições de Alexandre. Olha, sem sombra de dúvidas, além de ser uma pessoa que viveu acima do seu tempo, que inovou na tática de guerra, que dominou basicamente todo mundo conhecido, uma visão de estratégia de guerra muito forte, a gente não tem como negar isso. Um grande intelectual, porque ele teve uma formação também de aristotélica, isso é importante, né? Aristóteles é um dos principais filósofos da história da humanidade. Eu não tenho como destacar Alexandre sem mencionar a fase helenística. Por que, tio Marquinho? Porque quando eu falo da fase helenística, eu estou propagando para você que Alexandre, de fato, ele é um dos responsáveis por manter a filosofia, a história grega de maneira geral viva. Por quê? Quando ele cria as Alexandrias, ele cria focos, ele cria lugares onde as pessoas passam a conhecer, antes de qualquer coisa, e entender a magnitude, a grandiosidade intelectual, política, por que não de exército, né, de formação de guerra que os gregos deram às futuras civilizações. Então, além de toda essa sua magnitude como um grande líder político, como um grande imperialista, ele também é responsável por contribuir e propagar a cultura grega para grandes civilizações. Então Alexandre é uma daquelas figuras históricas que marcaram literalmente seu nome na história e foram imortalizados por suas atitudes. Beleza, galera? Valeu!